Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós chegamos ao nosso terceiro encontro, né? Tivemos um encontro com as orientações iniciais de mentoria. E eu espero, pessoal, que vocês estejam seguindo aqueles conceitos que eu dei a vocês, sobretudo de colocar português 2 vezes por semana, de fazer a revisão cumulativa, né? Toda vida que for estudar um assunto, dar uma passadinha pelos outros assuntos que já estudou, né, para sempre ter em mente isso daí, assistir a aula, fazer anotação, muito importante. Meus queridos, antes de começar a aula, eu gostaria de fazer só uma pequena reflexão com vocês, né? Gente, é o seguinte, há um versículo, todas as aulas ficam no Drive, viu? Há um versículo que diz, né, em tudo dai graça. E, às vezes, meus queridos, a rotina, né, a correria, a rotina, o dia a dia, o trabalho, os estudos, eles acabam nos cegando em relação ao privilégio que Deus nos dá todos os dias. Por exemplo, ó, você está aí na sua casa assistindo uma aula, isso é um privilégio. Quantas pessoas nesse momento estão dentro de um hospital, sem ver nem a luz do dia, sem saber se é noite, sem saber se é dia, doente? Quantas pessoas não têm nem mobilidade para se mexer sozinho, para se levantar, para beber água? Então, muitas vezes a rotina nos cega para isso, né? Você já parou hoje um momentinho para agradecer a Deus por todos os privilégios, livramentos? Você está aqui assistindo a minha aula, é porque Deus guardou você o dia todinho, né? Deus deu livramentos a você hoje que você talvez nem tenha visto, né? Então, vamos começar a aula, gente, com gratidão no coração. Você tem a oportunidade de estudar, está se preparando, já já vai passar no concurso público, vai mudar de vida, vai mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, vai ficar mais feliz e tudo vai dar certo, beleza? Gente, depois disso, eu queria conversar com vocês sobre o assunto de hoje. Hoje nós temos aí a missão de estudar morfologia. Gente, morfologia é um tema muito grande, né? Quando nós estamos na graduação, nós passamos 3 semestres para estudar morfologia e a gente não consegue estudar tudo, gente. É um mundo, né? A morfologia é um mundo. Então, não tem como a gente estudar tudo na aula de hoje. O que é que eu quero fazer? Hoje eu quero pegar a morfologia, parte 1. E assim, eu não sei se vocês já perceberam, eu acho que na aula passada isso ficou um pouco nítido, mas eu sou muito adepto à prática, gente, prática. Não existe português só com teoria, não existe. Português é prática, gente. É praticar, é resolver problema, é pegar um pouquinho de teoria e resolver problema. E a aula de hoje vai ser assim. Eu vou começar com vocês, fazendo uma introdução sobre o que é morfologia, vou fazer algumas questões. Ah, professor, mas eu nunca estudei morfologia, não tem problema. Como é o esquema? Eu vou colocar a questão para você. Você vai tentar marcar alguma coisa. Professor, eu marcaria a letra A, pronto. Quando você terminar de marcar, aí eu faço aquele resuminho bem bonitinho da questão para você, para ficar tudo bem anotadinho, do jeito que você precisa para a sua prova, beleza? Então, assim, nós teremos a aula de hoje. Vamos lá? Vou projetar o slide aqui, só quero que vocês me confirmem quando o slide aparecer. E aí, meus queridos, o slide está aparecendo, tá? Direitinho para vocês. Tá, né? Pronto, vamos começar, beleza? Gente, é o seguinte, a primeira coisa, né, que nós temos que fazer é uma pequena introdução. Para que existe a morfologia, né? Como é que surgiu a morfologia? Para que é que serve a morfologia? Meus queridos, é o seguinte, olha, na língua portuguesa nós temos muitas palavras, né? É tanto que a gente que é professor de português, aqui é colar um aluno ou outro, chega, professor, qual é o significado de tal palavra? E a gente, poxa, eu não sei agora, mas eu vou pesquisar e próxima aula eu trago. Por quê, gente? Não tem como a gente conhecer todas as palavras da língua portuguesa, não. Não tem como, são muitas. Aliás, nós temos mais de 400 mil palavras. E professor, tem estudante, sim, nós temos mais de 400 mil palavras. E, professor, essas palavras, necessariamente, elas precisam de uma organização, né? Imagine você pegar 400 mil palavras e deixar tudo solto aí, ao léu, né? Não, essas palavras elas precisam ser organizadas. E é assim que surge a
morfologia. Gente, a morfologia da língua portuguesa, ela serve para organizar as nossas palavras, para não deixar nada solto, para deixar as coisas direitinho. Ela é uma mãe, né? A morfologia é uma mãe. A mãe não deixa a gente deixar a casa toda desarrumada. Inclusive, a minha está aqui assistindo a aula, né? Então, a mãe não deixa. Ei, arruma esse quarto. Ei, arruma esse guarda-roupa. Então, a mãe, ela manda a gente arrumar as coisas. A morfologia faz isso. A morfologia, ela gosta de organização. Ela chegou, olhou e disse assim, rapaz, essas palavras vão ficar tudo solta na língua portuguesa? Vão não. Eu vou organizar isso. E o que foi que ela fez para organizar? A morfologia, gente, ela criou 10 classes, beleza? Ela criou 10 classes. Para quê, professor? Para colocar as palavras tudinha, gente, dentro dessas 10 classes. É como se ela pegasse 10 caixinhas e dissesse assim, olha, eu vou colocar todas as palavras dentro de 10 caixinhas. Essas caixinhas são justamente as classes, beleza? Então, professor, quer dizer que nós temos 10 classes para agrupar as palavras da língua portuguesa. Exatamente. Só que ela faz o seguinte, ó, ela divide essas 10 classes em dois grupos, beleza? E professor, ela vai dividir em dois grupos para vocês. O primeiro grupo, ela vai chamar de classes que são variáveis, beleza? São as classes variáveis. E o segundo grupo são as classes invariáveis, exatamente. Beleza? Vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? Ó, nós temos uma área gramatical, que vocês já sabem que é a morfologia, ela é uma mãe, vou até fazer essa analogia, vou colocar aqui em cima, ó. A morfologia é uma mamãe, ela é uma mãe, porque ela não gosta de nada bagunçado, beleza? Ela só gosta das coisas organizadas. E para organizar todas as palavras da língua portuguesa, o que foi que ela fez? Criou 10 classes. Só que ela pegou essas 10 classes e distribuiu entre variáveis e invariáveis. Galera, olha só. O que é uma classe que é invariável? Pense um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho? Se eu chego para você e digo assim, olha, isso aqui é invariável. Gente, invariável é uma coisa que não muda. Olha aí, a Fernanda colocou, não flexiona. Dara colocou, não se modifica. Perfeito, gente. Olha, uma classe que é invariável, ela não tem mudança. Ela sempre é do mesmo jeito. Ela não vai mudar para você. E professor, ela não vai mudar para você. Professor, e o que é que significa isso então? É que as classes que são invariáveis, elas sempre vão ficar no masculino e no singular. Olha aí que interessante. As classes gramaticais que são invariáveis, elas sempre vão ficar no masculino e no singular. Professor, quer dizer que uma classe invariável ela não tem feminino? Tem, não. Professor, quer dizer que uma classe invariável ela não tem plural? Tem, não. Beleza? Então, olha, invariável, o que é que você vai colocar na sua cabecinha? É aquela classe gramatical que não muda, ela não tem mudança, e por conta disso, ela sempre vai ficar no masculino e no singular. Show de bola, professor. Já as variáveis, muito bem, Fernanda, é isso daí. Já as variáveis, professor, olha, as variáveis é totalmente diferente. As variáveis, elas mudam. Elas têm mudança. Elas têm masculino, mas têm feminino. Elas têm singular, mas têm plural, digamos assim. Por exemplo, olha a palavra menino. Menino é uma palavra variável. Por quê? Porque eu tenho um menino, mas eu tenho menina. Eu tenho um menino, mas eu tenho meninos, meninas. Então, ó, a palavra menino vai mudando, ela muda, ela tem variação. Professor, mas vamos lá. É importante a gente saber quais são as classes gramaticais variáveis e as invariáveis? É muito importante, gente. Por quê? Porque vocês vão precisar disso lá na quinta aula, né? Na aula de sintaxe. Desculpa aí, gente, estou me recuperando dessa tosse. Então, vocês vão precisar disso lá na aula de sintaxe, sintaxe do período simples, né? E também sintaxe do período composto. Vixe, professor, mas como é que eu vou fazer se o senhor disse que são 10 classes, eu vou ter que decorar as 10? Não, gente, ó, o bizu que eu vou passar para você é que você decore só as classes gramaticais que são invariáveis. Por quê? Porque o que sobrar, você diz que é variável. Você decora só as invariáveis e o que sobrar você diz, pronto, o resto é variável. Como assim, professor? Quais são as classes gramaticais invariáveis? Ó, vou colocar aqui para você.
A preposição, preposição, a interjeição, a interjeição, a conjunção, conjunção e o advérbio, advérbio. Professor, mas por que, ó, o senhor mandou decorar só as invariáveis? Porque além de ser um menor número, você vai pegar um bizu com o professor aqui, ó. É só você grifar as primeiras letras de cada um, ó. O P de preposição, o I de interjeição, o C de conjunção e o A de advérbio. Fica pica. Vixe, professor, você vai lembrar aquele bizuzinho, né? A musiquinha que cantava muriçoca, soca, soca, muriçoca, pica. Olha aí, professor. Então, as classes gramaticais invariáveis, é só você lembrar, ó, muriçoca, pica, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Olha aí, professor, só Jesus na causa, né? Pois é. Então, professor, para eu decorar as classes que são variáveis e invariáveis, é só pegar o bizu das invariáveis. Se você decorar só as invariáveis, já tá bom. Por quê? Porque o que sobrar, você vai dizer que é variável. Vamos lá, quais foram as classes gramaticais que sobraram? Vamos pensar, ó, sobrou o quê? Sobrou o substantivo, né? Substantivo. O que mais? Sobrou o adjetivo, adjetivo. Sobrou artigo, não foi? Artigo. Sobrou numeral, sobrou pronome, muito bem, pronome, e sobrou verbo. Pronto. Ó, professor, vamos supor, se alguém chegar para mim e perguntar assim, verbo é uma classe gramatical variável ou invariável? Em vez de você estar decorando, é só você lembrar, peraí, quais são as invariáveis? Pica, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Verbo não está aqui. Então só sobra ser variável. Vamos lá, alguém chega para você e diz assim: ei, substantivo é variável ou invariável? É só você pegar o bizu. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Peraí, o substantivo não está aqui nas invariáveis, então só sobra o quê? As variáveis, beleza? Professor, aí na aula de hoje, quer dizer que a gente vai conhecer um pouquinho de cada classe gramatical dessa? Nós vamos conhecer um pouquinho de cada classe gramatical dessa. Só que a gente começa hoje e termina na próxima aula. Não tem como terminar tudo hoje, porque são 10 classes gramaticais, gente. Então não tem como pegar tudo hoje, beleza? Professor, como é que a gente vai ver isso daí, meu Deus do céu? Como é que eu vou saber o que é importante? Porque eu tenho uma gramática aqui em casa que tem 20 páginas sobre artigos. Eu preciso saber? Não. Precisa saber de 20 páginas sobre o artigo. Você precisa saber o que cai. E como é que eu vou saber o que cai, professor? Fazendo questão com o professor. Eu vou colocar a questão para você responder. Você vai tentar responder. Não tem problema se errar. Quando terminar, eu explico tudo bem direitinho e a teoria vai ficando formada no seu caderno. E a primeira questão é essa daqui, ó. Diz assim: na canção Meu Bem Querer, de Djavan, observam-se que os seguintes trechos. Olha, meu bem-querer tem um quê de pecado. E o que é o sofrer, para mim que estou jurado para morrer de amor. Em relação aos trechos em negrito, é correto afirmar aqui. Eu quero que vocês tentem fazer. Faz uns 13 minutinhos que começou, minha amiga. Vamos lá, tente fazer essa questão. A Aline já marcou, Sávio também, Fernanda. Todo mundo está indo na letra D, meus queridos, ó.
Então, antes de eu mostrar o gabarito para vocês, eu preciso passar a teoria. Eu vou levar vocês lá para o quadro branco, certo? Vocês vão para o quadro branco comigo agora pegar toda a teoria da aula. É o seguinte, olha, lá na própria questão, ela disse que o tema, né, da questão, em cada questão tem um tema, né? O primeiro tema que a gente está vendo hoje é o tema dos artigos, né? Artigos. Meus queridos, eu sei que na escola, o que é que a gente faz? Artigos. O que é que a gente faz? A gente decora os artigos, porque a professora diz assim, olha, artigos existem dois tipos. Quais são? Os definidos e os indefinidos. Indefinidos. Beleza. O que é que a professora faz? Ela diz assim, que é que ela faz? Ó, vamos decorar os artigos, ou o professor, né? Chega e coloca assim, definidos quais são? O, a, os e as. Beleza. Indefinidos, aí a gente decora, né? Uma, uns e uns. Beleza, professor. Na tranquilidade de Jesus. Aí o que é que acontece? Você acha que a banca vai mesmo, né, olhar para você e pedir que você ache a frase que tem artigo? Vai não, gente. Não vai. O que é que ela vai fazer, professor? Ela vai cobrar de você qual é a função do artigo. Função. E professor, a banca vai cobrar a função do artigo, a banca vai cobrar a função do artigo, e ele é o nosso principal transpositor. Ele é um transpositor. Professor, o que é isso? Eu poderia também chamar de modificador. Modificador. E o que é isso, professor? Gente, olha, o artigo é um mágico da língua portuguesa. Quem já foi meu aluno escutou isso. O artigo, ele é mágico, gente. Como assim? Ele é um transpositor, ele é um modificador. Ele tem o poder de pegar qualquer palavra e mudar a classe gramatical dela. Professor, ele tem o poder de pegar qualquer palavra e mudar a classe gramatical dela. Por exemplo, ó, se você chegar e pegar, né, a palavrinha, sei lá, linda, a palavrinha linda. Ó, linda. Ó. Se você pegar só a palavrinha linda, isolada do contexto, boa noite, meu amigo. Só a palavrinha linda, isolada do contexto, ela é um adjetivo. Por quê? Porque ela é uma característica, né? É uma característica, é uma qualidade. Mas a partir do momento que eu faço isso daqui, olha, a linda, a linda foi embora. Ó, a linda foi embora. O que foi que aconteceu, professor? Veja que antes da palavra linda, eu coloquei o que? Um artigo. Então, nesse contexto, a palavra linda, ela não é, né, mais um adjetivo. Ela é o que agora, professor? Ela é um substantivo. Professor, é. O artigo, ele pega qualquer palavrinha e transforma em substantivo. É mesmo, professor. Mas linda, se eu pegar a palavra linda sozinha, ela é um adjetivo. É. Mas o senhor colocou um artigo antes, então ela virou substantivo. Perfeito. Exatamente isso. Ó. Eu chego para você com a palavra, sei lá, caminhar, né? Eu chego para você com a palavra caminhar. E se alguém chegar e perguntar qual é a classe gramatical da palavra caminhar? Provavelmente você vai dizer, é um verbo, né? Porque indica uma ação e eu consigo conjugar, eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos. É um verbo. Só que se eu chegar para você e disser assim, olha, um caminhar faz bem à saúde, olha, um caminhar. Então, veja, esse um é artigo. Logo, nesse contexto, a palavra caminhar passou a ser o quê? Substantivo. Professor, e existe um nome para esse processo? Existe. Qual é o nome desse processo, professor? É derivação imprópria. Como assim, professor? O que é derivação imprópria? É quando você
muda a classe gramatical da palavra, você transforma a palavra em outra classe gramatical, mas você não mexe na estrutura dela. Você não tira nenhuma letrinha dela, você não coloca nenhuma letrinha nela. É mesmo, professor? É. E isso é a derivação imprópria. É quando você muda a classe gramatical da palavra sem mexer em nada da estrutura dela. Veja, a palavra linda. Ó, eu não tirei nenhuma letra. Eu não coloquei nenhuma letra e mesmo assim eu mudei a classe gramatical dela. O nome desse processo é derivação imprópria. Muda-se a classe gramatical, mas você não tira nenhuma letrinha, nem coloca nenhuma letrinha na palavra. Meus queridos, vocês conseguiram entender isso? Deu para entender? Ficou claro? Tá ok aí para vocês? E aí? Me deu um retorno? Tá tudo em paz? Deu para entender os exemplos? Sim? Pronto. Então, vamos voltar à nossa questão. Vou deixar salvo isso daqui. Vamos voltar lá à nossa questão, para ver se agora a gente consegue entender com mais nitidez. Veja só. Está aqui a questão, professor. Vamos fazer a questão? Ela diz assim, ó. Na canção Meu Bem Querer, de Djavan, observam-se os seguintes trechos. Meu bem querer tem um quê de pecado. Gente, olha, perceba que antes desse aqui eu tenho um. Qual é a classe gramatical desse um? Professor, é um artigo. Artigo. Beleza. Significa, consequentemente, que esse que vem depois é um substantivo. Show de bola. E o que é o sofrer? Ó, sofrer tem um artigo antes. Tá aqui, olha, um artigo. Logo, o que vem depois é um substantivo. Pronto, professor. Então, esses artigos, eles transformaram tudo isso daí que está em negrito em substantivo. É. Então, a gente mudou a classe gramatical da palavra, o que, né, por exemplo, que é uma conjunção, um pronome, geralmente, e agora, nesse caso, é um substantivo. Sofrer era para ser um verbo, mas agora é substantivo. Nós mudamos a classe gramatical da palavra, né, sem mexer na estrutura dessa palavra. Como é o nome disso? Derivação imprópria. Olha só, letra A diz assim: são classificados no contexto em que se inserem como pronome e verbo. Não, são dois substantivos, né? Letra B, o primeiro segmento classifica-se como pronome interrogativo, de forma alguma, é um substantivo. Letra C, o verbo sofrer, no contexto em que se insere, é classificado como transitivo indireto. Gente, nem é verbo, né? Sofrer, nesse caso, nem é verbo, ele é um substantivo. O erro da questão começa na própria iniciativa em chamar de verbo, não é verbo. Nesse contexto, é substantivo. Letra D diz assim, ó, só pode ser o nosso gabarito. Ambos são, no contexto em que se insere, substantivos formados por derivação imprópria. Perfeito. Está aí o nosso gabarito. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus, matamos a primeira questão e ainda vamos dar uma estudada em artigos. Professor, quer dizer que é só isso que a banca pode cobrar de mim, de artigo? A banca vai chegar e vai cobrar o artigo transformando as coisas em substantivo? Não, gente, não é só isso não, beleza? A banca também pode cobrar de você a contagem de artigos, principalmente bancas como Idecam, Compev, Funcerne e DIB. Quatro bancas, olha. Idecam, Compev, Funcerne e DIB. Essas quatro bancas amam cobrar, né, a contagem de artigos. Só que quando ela vai fazer isso, ela vai misturar a quantidade de artigos com a quantidade de preposições. E para exemplificar, eu vou colocar uma questão da qual eu gosto muito. Por meio dessa questão, eu consigo explicar tudo isso daí. E aí eu quero que vocês tentem fazer a questão e eu mostro como é o gabarito, beleza? Tá aí a questão. Ela diz assim, olha, no trecho acima A, ela quer, né, que você faça a contagem de artigos e preposições. Arrocha aí. É, meu amigo, tá bem pertinho, viu? Hum.
Fernanda já marcou. Vem, meu amigo, se Deus quiser. Nara também marcou letra A. Olha aí. Muito bem, meu amigo. Vamos lá, professor, como é que eu vou resolver essa questão, pelo amor de Deus? Porque até agora o senhor só falou de artigos, mas a banca cobrou as preposições, não tem problema. Eu estou aqui justamente para ajudar você, beleza? Estou aqui para ajudar você. Vamos lá, ó, vou levar vocês aqui para o quadro branco para a gente estudar essa parte de preposição. Meus queridos, é o seguinte: a primeira coisa que você vai ter que fazer é decorar as preposições. Não vai ter para onde você correr, beleza? Você vai ter que decorar as preposições. Para isso, eu vou dividir o quadro aqui ao meio para ficar melhor para a gente, beleza? Vamos lá, professor. Como é que eu vou decorar as preposições? Cantando, né? E o que é isso, professor? Preposição. Gente, preposição são conectivos, serve para unir as palavras, né? A preposição, ela vai unir uma palavra a outra, ela liga um substantivo a um adjetivo, ela liga dois substantivos, ela serve para ligar uma palavra a outra, é como se fosse uma conexão. Show de bola? E aí, professor, como é que eu faço para aprender as preposições? Você vai cantar comigo, só tenha paciência, enquanto eu escrevo a música aqui no quadro, beleza? Vamos lá. Vixe, cantar com a garganta do jeito que eu tô aqui, vai ser uma luta, viu? Mas vai dar certo. Ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, em, perante e por. Pronto. Aí aqui se faz assim, ó. Sem, sem sobre. Vixe, professor, é muita coisa. É não, quando você cantar, você vai ver que é bem simplesinho, é até legal de cantar. E aqui fica sem sobre. Professor, é sob e sobre. É, são duas preposições diferentes, beleza? São distintas. Aí o que é que você faz, ó? Para ficar mais bonito, aqui no final você vai cantar duas vezes. E é, professor, é. Aqui no final você vai cantar duas vezes, beleza? Professor, vamos lá, o que é que acontece? Como é que eu vou cantar isso daí? Qual é a música, professor? Qual é a música, em nome de Jesus? Não é não, minha amiga. Professor, qual é a música? É aquela Escravos de Jó que você cantava quando era pequeno. Ei, pessoal, sabia que tá difícil de ensinar as preposições para a nova geração? Porque quando eu digo, pessoal, olha, nós no nono ano, né, oitava, vamos cantar aquela musiquinha Escravos de Jó e tal. Pessoal, a gente não conhece essa música, não. Então tá difícil ensinar para a nova geração. A vocês que são do concurso público, né, que já tem mais idade e tal, vocês conhecem a música, mas os meninos novos não conhecem, não. 14, 15, eu não conheço mais, não. Lembra que na escola a gente cantava Escravos de Jó, jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros por guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Tu canta do mesmo jeito aqui, gente. É só substituir a música pelas preposições. E como é que fica, professor? Fica assim, olha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, imperante, por, sem sobretrai, sem sobretrai, sem sobretrai, traz, sem sobretrai, sem sobretrai, sem sobretrai, traz. Então você vai cantar e assim você decora as preposições. É mesmo, professor? É. Vamos lá, mais uma vez, vai, fica. Ante, após, até, com, contra, de, desde,
entre, para, imperativo, sem subtrai, sem subtrai, sem subtrai, traz, traz, sem subtrai, sem subtrai, sem subtrai, traz, traz. Pronto, professor. Decorei as preposições. É, mas ainda tem um detalhe. Qual é, professor, esse detalhe? O detalhe, gente, é o seguinte, ó. É que quando a banca vai cobrar, você viu lá na questão que ela cobra a quantidade de preposições e a quantidade de artigos. O que é que ela faz nesse processo? Ela vai, não é não, minha amiga. O que é que ela vai fazer nesse processo? Ela vai contrair, gente, as preposições com os artigos. Ela vai misturar as preposições com os artigos. E como é que ela vai fazer isso, professor? A contração. Por exemplo, olha, ela não vai colocar só um de, porque você vai cantar a musiquinha e vai contar ante, após, até com contra de. O que é que ela vai colocar? Ela vai colocar um do, né? Ela vai colocar um do. Por quê, ó? Porque como é que eu formo a palavra do? É a preposição de mais o artigo o. Então, para você formar do, tem que ser a preposição de mais o artigo o. Então, numa contagem, quando você vir a palavrinha do, você tem que contar tanto como preposição quanto como artigo. Você conta os dois, é de mais o. Ela pode colocar também, gente, um da, ó. Da. Como é que eu formo da, professor? É o quê? É de mais a. Então, aqui eu conto preposição mais artigo. É, professor? É preposição mais artigo. Professor, ela vai colocar, por exemplo, na minha prova, um num. Ó, num. Eita, professor, se cai em num, como é que eu conto? Você conta em mais um. É em mais um. Então, é em preposição mais um artigo, né? E isso, já já a gente chega lá, viu, Levi? É, professor. Outro caso, ela vai colocar um numa. Como é que a gente forma numa? É o quê? Em mais uma. Vixe, professor, é negócio, é. Ó, ela pode colocar um na, professor. Como é que a gente forma na? É em mais a. Ela pode colocar, professor, um no. Como é que a gente forma no? É em mais o. Ela pode colocar o caso que o Levi mostrou aí, olha, o pelo. Como é que a gente forma pelo, professor? É a preposição por mais o artigo o. Ela pode colocar um pela. Como é que a gente forma pela? É a preposição por mais o artigo a. Vixe, professor. Então, quando eu for contar as preposições mais artigo, eu tenho que me ligar também nessas contrações. É, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro para você, ó. Vou colocar um exemplo aqui bem tranquilo para a gente aprender bem direitinho. Olha só. Exemplo um. Ó, o professor do concurseiro falou no rádio, falou no rádio, hoje de manhã. Vamos lá. Eu quero que vocês contem para mim quantas preposições e quantos artigos eu tenho nessa frase. Vou dar um tempinho para vocês. Eu quero que vocês coloquem aí no chat, olha, tantas preposições e tantos artigos. Vamos lá, ó, com vocês, viu? Tempinho para vocês pensarem. Artigos. Pronto. Tempinho para vocês pensarem. Eu quero saber quantos artigos tem e quantas preposições tem. Vamos lá. 3 e 3, ó, todo mundo está dizendo 3 e 3. Vamos com calma, ó. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, gente, olha, nunca saia contando sem anotar.
Nunca saia contando sem anotar. Por quê? Ó? O que é que você vai fazer? Você vai ter que registrar, porque senão você vai se perdendo. Olha. O professor, opa, esse O é o quê, professor? Esse O é artigo. Então, ó, você já marca um artigo aqui, certo? O professor do concurseiro, como é que eu formo o do? É de mais o. Então, eu tenho que registrar a preposição de e o artigo o. O professor do concurseiro falou no rádio. Como é que eu faço no, professor? Eu faço em mais o. Então, eu tenho que registrar a preposição em mais o artigo o. Beleza? Vixe, professor, no rádio, hoje de manhã. Esse dia é o quê, professor? De é só preposição. De é só preposição. Então, nesse caso aqui, eu registro outra preposição. Olha. Então, teve um artigo aqui, outro artigo aqui e outro artigo aqui. Preposição, uma, duas e três. Três artigos e três preposições. Galera, vocês vão precisar fazer isso a todo momento. A todo momento. Se a sua banca for IDECAM, principalmente, ó, se ligue que a Compev cobra também. A galera que vai fazer concurso da UFESA, vocês têm que se ligar nesse tipo de questão, beleza? Professor, coloque outro exemplo. Vamos lá colocar outro exemplo, só para a gente entender direitinho. O aluno andava pela rua a cantar. Eita, isso aí foi aprovado, tava todo feliz, cantando. E aí, galera, eu quero saber quantas preposições eu tenho e quantos artigos eu tenho aqui. Vamos lá, vou botar o Azinho de artigo e o Pzinho de preposição. Vamos lá? Vocês que vão fazer. Arroz. 2 e 2. É, minha amiga, imagina, viu? Três artigos e uma preposição. Dois artigos, duas preposições. Vamos lá, ó. Dê uma olhadinha aqui. O aluno, ó, gente, isso aqui é um artigo, ou a, os as, né? Assim, então, ó, aqui a gente tem um artigo, vamos registrar, olha. Um. Andava pela rua. Ei, vamos lá, esse pela é o quê, hein? Pela é por preposição mais a artigo. Então, que eu tenho que registrar preposição e artigo. Show de bola. Aí aqui eu tenho a cantar. Vixe, professor, agora lascou. Por quê? Porque o a, ele pode ser artigo e ele pode ser preposição. O senhor mostrou, ele pode ser tanto artigo quanto preposição. Como é que eu vou saber, professor, se o a é artigo ou se o a é preposição? Gente, é bem simples. O a, para ser artigo, ele precisa estar acompanhando o substantivo. Para ser artigo, ele precisa estar acompanhando o substantivo. Veja, depois eu tenho um substantivo aí, gente, tenho. Eu tenho a. Aí depois desse cara eu tenho um substantivo? Não, cantar é verbo. Cantar é verbo. Opa, então nesse caso, esse a não é artigo. Para ser artigo, ele precisa estar acompanhando quem? Substantivo. Então não pode ser artigo. Professor, se não pode ser artigo, só é o quê? Preposição. Então, isso aqui é uma preposição. Pronto, professor, está aqui, ó. Então, tem dois artigos e duas preposições, beleza? Professor, poderia, ao final da explicação, voltar ao slide dos artigos e das preposições contrárias com toda certeza, meu irmão. Vou voltar lá agora, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Show de bola aí. Fiz uma anotação com a letra bem feia para vocês, mas é a única que eu tenho. Meus queridos, vocês conseguiram entender isso? Deu para entender, ficou claro. Professor, quer dizer que sempre que aparecer o a, aí eu vou ficar com aquela dúvida. Rapaz, ó, pode ser artigo ou pode ser preposição. Se tiver um substantivo depois, ele é artigo. Professor, e se não tiver substantivo depois, ele é preposição. Se eu chegar para você e disser assim, olha, a menina saiu.
Esse A é artigo ou é preposição? Veja, eu tenho um A, depois eu tenho a palavra menina. Menina é substantivo. Então, esse A é um artigo, beleza? Show de bola, na tranquilidade aí? Podemos fazer a questão agora. Vamos lá fazer a questão. Vou deixar salvo aqui, caso vocês queiram a anotação, depois eu mando. Vamos lá fazer a questão. Pessoal, aprender na prática é muito bom. Vocês vão levar isso aqui para o resto da vida. Vamos lá, professor. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ó? Separar. Você vai colocar o A de artigo e o Pzinho de preposição. Para quê? Para ir contando, né? Vamos lá. Joseph, um quarentão. Esse um é o quê, professor? Esse um é um artigo. Então, você já vem aqui, ó, coloca um artigo. Show de bola. Um quarentão que trabalha num banco. Eita, como é que eu formo um num? Em mais um. Então, eu tenho que registrar a preposição em e o artigo um. Show de bola. Trabalha no banco de investimento. Ante, após, até, com, contra, de. Então, esse de aqui, ele é uma preposição. De investimentos. Começou a frequentar. Galera, vocês já acham que esse a é um artigo ou é uma preposição? A frequentar. E aí? Ele é uma preposição, porque não tem substantivo depois, ele é uma preposição. Então, nesse caso, ó, mais uma preposição aqui. A frequentar o consultório. Esse o é o quê? Ó? Gente, o é artigo. Ó, então, venho aqui, achei mais um artigo. Após um ataque. Olha, ante, após é o quê? Preposição, certo? Então, venho aqui, registro mais uma preposição. Show de bola, professor. Após um, esse um é o quê, professor? Esse um é um artigo. Então, a gente registra mais um artigo. Show de bola, professor. De ansiedade. Ante, após, até, com, contra, de. Então, esse dia, ele é uma preposição. Vamos lá? Eu tenho 5 preposições e 4 artigos, e isso se encaixa justamente na letrinha A. Olha aí que interessante. Beleza? Galera, vai fazer concurso da UFESA, uma probabilidade grande de ter uma questão como essa. Para a galera que vai fazer o concurso de professor do Estado, qual é a probabilidade de vir uma questão como essa? É nula, gente. Certo? A FGV não cobra isso, certo? Eu estou logo avisando para ser realista com vocês. A FGV não cobra isso. Show de bola? Tudo bem, meus queridos? Vamos a mais uma questão. Deu certo, deu para entender, tá tudo em paz. A CESP dificilmente também, é nulo, né? Probabilidade nula, viu? Vamos à próxima, então. Ó, essa daqui ainda é sobre preposição. Ela diz assim, olha, na frase, os economistas e os políticos empregam muito bem esses vocábulos para contentar-nos. A preposição para tem o mesmo valor que em. Vamos lá, essa é uma questão muito boa, gente. Valor semântico das preposições. Aí essa aí a CESP cobra, viu, Sábio? Essa daí cai na banca CESP e Sebrasp. Essa questão 3. Então, ó, já temos duas respostas aí. Meus queridos, olha só, o que é que acontece? Eu vou levar vocês lá para o quadro branco para a gente estudar mais um assunto importante, beleza? Vamos lá, deixa eu levar, tá aqui, ó. O quadro branco tá ficando tudo salvo. Deixando salvo para ver se a gente pode mandar em PDF depois. Beleza? Pessoal, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar salvar, porque eu já mandei um slide limpinho para vocês, beleza? Do jeito que tá aí. Mas como eu estou fazendo anotações, eu vou pegar esse slide, vou transformar em PDF e aí eu mando para vocês ficarem com as anotações, né?
vai que não dê para copiar tudo na hora da aula e tal, então é melhor ficar a anotação com vocês. Meus queridos, ó, existe uma coisa na gramática chamada de valor semântico das preposições. O que é isso, professor? Valor semântico das preposições. É o sentido. As preposições, gente, elas podem apresentar sentido, elas podem ter significado. E isso é uma coisa que você não aprende assim com uma fórmula. É uma questão basicamente de interpretação de texto. Eu vou colocar algumas frases aqui para a gente começar a analisar, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem foi que falou por último no chat? Foi Lucas, vamos lá. Vou colocar um exemplo com o Lucas aqui. O caderno de Lucas está cheio, cheio de anotação. Beleza? O caderno de Lucas está cheio. Aí vamos lá. O segundo exemplo vai ser esse aqui, ó. Será o cordão, o cordão de prata, cordão de prata é lindo. Pronto. Terceiro exemplo vai ser assim. João chorava. João chorava de dor. João chorava de dor. O quarto exemplo, Lucas está estudando para o TSE, Lucas? Vou colocar aqui. Lucas estuda, estuda, muito bom, viu? Para passar no TSE. Mas fala com os pobres, viu? Quando você passar. Vamos lá, meus queridos. Ó, o que que acontece? Ó, em cada frase dessa tem uma preposição. Tá aqui, ó. Uma preposição em cada frase. E quando você tem a preposição, gente, ela pode ter valor semântico. Ou seja, ela pode ter significado, né? Cada preposição, ela tem seu significado de acordo com o contexto no qual se insere. Então, vamos lá. Vamos tentar. Isso é uma questão de interpretação, professor. Ó, quando eu digo assim, olha, o caderno de Lucas está cheio. Esse de Lucas dá noção de quê, gente? Olha, o caderno de Lucas é que pertence a Lucas. O caderno é dele, não é de outra pessoa. Pertence a Lucas. Então, isso aqui, gente, é uma noção, o valor semântico que a gente chama de posse, né? É um valor semântico de posse. Ó, isso pode cair para você que vai fazer o concurso do Estado, do TSE, né? Agora, o segundo caso, eu também posso dizer que o valor semântico é de posse. O cordão de prata é lindo, também é posse? Não, não é posse, porque não faz sentido ser da prata, né? Então, se não é posse, é o que aqui, meus queridos, hein? Matéria, né? Matéria, professor, matéria, o que é isso, professor? Na gramática, gente, matéria significa material. Matéria é matéria-prima, é material, ou seja, é o material de que alguma coisa é feita, é o material que eu fiz alguma coisa. Quando eu digo assim, olha, o cordão de prata, gente, prata foi o material que eu utilizei para fazer esse cordão. Foi a matéria-prima que eu utilizei para fazer esse cordão. Eu chego para você e digo assim: olha, o relógio de ouro é muito caro. Ó, relógio de ouro. O ouro foi a matéria-prima, o material utilizado para fazer aquele relógio, né? Eu digo, a casa de barro é mais frágil. Olha, a casa de barro. O barro é a matéria-prima, é o material utilizado para fazer aquela casa.
né? Eu digo, o copo de vidro quebrou, o copo de vidro. Vidro é a matéria-prima, é o material utilizado para fazer aquele copo. Então, sempre que você pegar essa coisa de matéria na gramática, isso quer dizer o quê? Material. Matéria-prima de que alguma coisa é feita, beleza? Olha aqui o terceiro caso. Você também diria que é matéria. João chorava de dor. E aí? Isso aqui é matéria, é causa, né? Tem um bisuzinho para você, gente. Ó, pegue o bizu com o professor. Qual é, professor? O bizu. O bizu é o seguinte. Sempre que você pegar, certo? A preposição de e conseguir trocar por causa de, por causa, por causa de, certo? Pode ser também por causa do, beleza? E pode ser também por causa da. Professor, aí quer dizer que se eu conseguir trocar por causa de, qual vai ser o valor semântico? Vai ser o valor semântico de causa. Ó, veja só, digo assim, João chorava de dor. Gente, é como se fosse João chorava por causa da dor. Então, esse valor semântico aqui é o valor semântico de causa. Isso acontece muito, né? Tem até uma música que diz: ainda ontem chorei de saudade. É como se fosse: ainda ontem chorei por causa da saudade, beleza? Falo sim, não vou esquecer de você não, professor. Antes de fazer seu curso de português, tinha muitas dificuldades em português. Já fiz outros cursos seus. Valeu, meu irmão. Me lembro de você aí em outras turmas, viu, Lucas? Muito obrigado, meu irmão, pelo reconhecimento, mas é tudo fruto do seu esforço e dedicação. Show de bola? Vamos lá, meus queridos. Olha aqui, ó, aproveitando a fala do Lucas, dá uma olhadinha nessa última frase. Lucas estuda para passar no TSE. Esse para passar no TSE, dá noção de quê, hein, gente? Finalidade. Ó, vamos lá, tem bizu, professor? Tem bizu também, professor. Qual é o bizu? Ó, bizu do para. Qual é o bizu do para? Sempre que você pegar o para, você vai tentar trocar o para por a fim, a fim de. Se você conseguir trocar o para por a fim de, qual vai ser o valor semântico, professor? Vai ser o valor semântico de finalidade. Pode ser de finalidade, ou a banca também, gente, pode chamar, a CESP faz muito isso, né? De valor semântico final, né? Que é a mesma coisa que finalidade. Olha aqui, ó, quando eu digo Lucas estuda para passar no TSE, é como se fosse Lucas estuda a fim de passar no TSE. Beleza? Então, é o valor semântico de finalidade. Show de bola? Pronto, professor, deu para entender direitinho. Ótimo. Então, vamos continuar. Vou levar vocês agora lá para a questão, para ver se a gente consegue derrubar aí a FGV. Sabe que ainda tem muito, deixa muito espaço branco? Deixa. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Tá aqui essa danada. Pronto. Ele diz assim, ó, na frase. Os economistas, deixa eu só pegar a canetinha, e os políticos empregam muito bem esses vocábulos para contentar-nos. É como se fosse assim, olha, a fim de contentar-nos. Então, o valor semântico aqui é de quê? Finalidade. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que procurar também aí um valor semântico que seja de finalidade, beleza? Vamos lá, ó, letra A diz assim, olha, foi para a cidade. Gente, esse aqui foi o lugar para onde ele foi. O valor semântico aqui é de lugar. Veio para casa. Pronto, ó, isso aqui também é lugar. Para ele, nada disso tem valor. Isso aqui é uma opinião, gente, né? É algo pessoal, uma opinião. Decidiu trabalhar para pagar seus estudos. Ó, é como se fosse assim, ó. Decidiu trabalhar a fim de pagar seus estudos. Consigo trocar por a fim de valor semântico de finalidade, então o gabarito é letra D. Olha a letra E. Eles moravam para além de Campinas. Isso aqui é o lugar onde eles moravam. Show de bola? Então o gabarito é letra D.
Eu lembro que vocês acertaram. Vamos então para mais uma questão. Essa daqui, gente, não cai em prova. Essa daqui despenca, beleza? Quero que vocês tentem fazer. É sobre a partícula Q. Ela diz assim, olha, a partícula Q pode exercer funções diferentes no texto, dependendo das relações sintáticas que ela desempenha em relação às outras palavras que a acompanham. Aí tem duas palavras grifadas que dizem assim, olha, as duas partículas Q podem ser classificadas gramaticalmente como, respectivamente, vocês que fazem. Muita gente está indo de letra A. Letra A, letra A. Vamos lá, gente. Chegou o momento do quadro, né? E esse quadro, olha, é valioso. Você vai usar para o resto da sua vida. Esse quadrinho aqui, né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui na tranquilidade. Esse quadro branco ajuda, viu? Vamos lá, meus queridos. Ó, na língua portuguesa, a palavra aqui, ela tem muitas funções, gente. Alguns, né, registram 27 funções só para essa palavrinha pequenininha aqui, que é o quê? Não precisa ficar preocupado, que evidentemente você não precisa saber as 27 funções da palavra aqui para passar no concurso público. Nem se você for professor de português, você precisa saber, né? Então, vamos lá, o que é que acontece? Eu quero mostrar três classificações principais para vocês. Quais são elas, professor? Você vai colocar aí no seu caderno que o que pode ser pronome, certo? Ele pode ser um pronome relativo, pode ser um pronome relativo. Ele pode ser, gente, uma conjunção, vou abreviar aqui, integrante. E ele pode ser uma partícula expletiva. Olha só. Vamos lá. Professor, o que é que acontece? Você vai chegar aqui e vai fazer o resuminho comigo. Qual é, professor, o resumo? Você vai colocar assim, partícula expletiva, você vai colocar, olha, tanto faz. Tanto faz. Como assim, professor? Olha, a partícula expletiva, gente, é um tanto faz na sua frase. Se tiver lá na sua frase, ótimo, você vai entender, você vai conseguir ler. Mas se você tirar da sua frase, ótimo também. Você vai conseguir ler do mesmo jeito, não vai ter diferença. Show de bola? Professor, então tanto faz, né? É, a conjunção integrante, professor, olha, é quando você consegue trocar o quê? Por isso, por disso e por nisso. Beleza. Ó, e aqui eu vou colocar um bizu para você. Geralmente, antes vem verbo. Ó, geralmente. Geralmente você tem um verbo antes. Qual é o bizu? Quando você pegar o que e antes desse que tiver um verbo, já era, gente, conjunção integrante. Peguei o que? Antes do que tem o verbo, conjunção integrante. Show de bola? Professor, e para ser pronome relativo? Para ser pronome relativo, você vai conseguir trocar o que por qualquer coisa que envolva a palavra qual. Eu costumo sempre colocar o qual e seus variáveis. E é, professor, eu consigo trocar o quê? Por o qual e seus variáveis. Por exemplo, a qual, na qual, dos quais, nos quais. Tudo que envolva a palavrinha qual. Se você pegar o que e conseguir trocar por qualquer coisa que envolva a palavra qual, é o que, professor? Pronome relativo. O qual, a qual, na qual. Qualquer coisa que envolva a palavra qual. Vamos aos exemplos? Vou colocar uns exemplos aqui para vocês agora. Vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha azul para a gente arrochar.
Exemplo 1. João. João que me ensinou a ler. Segundo exemplo. João afirmou que eu sei ler. E o terceiro exemplo vai ser o amigo que me ajudou foi João. Pronto. Tá aqui, professor. Olha, cada frase tem um quê? É verdade, cada frase tem um quê? Vamos olhar. Esse primeiro aqui, gente, vocês acham que ele é o quê? De acordo com aquele quadrinho que eu mostrei para vocês. Me digam aí a resposta. Ele é o quê? É pronome relativo, é conjunção integrante, é partícula expletiva, é expletiva. Por quê? Tanto faz, gente. Ó, imagine que eu leio essa frase. João que me ensinou a ler. Show de bola. Mas se eu tirar esse aqui, ó, tira aí a frase. Ó, tira o quê? Fica como? João me ensinou a ler. Você conseguiu entender a frase? Consegui. Então você tirou o quê e não fez nenhuma falta. Como é o nome disso, professor? Partícula, partícula expletiva. Você tira o que e não faz nenhuma falta na sua frase. Olha o segundo. João afirmou que eu sei ler. Eita, professor, primeiro, olha, antes eu tenho um verbo, eu tenho o que e antes eu tenho um verbo. Eu já vou desconfiando que é conjunção integrante. É, vou lá desconfiando que é conjunção integrante. Vamos lá. João afirmou isso. Veja, consigo trocar por isso, gente. Então, esse aqui é uma conjunção integrante. E o bizu do verbo ajuda demais, gente. Olha, pegou o quê? Tem um verbo antes, conjunção integrante. E o terceiro, professor, olha, o amigo que me ajudou foi João. Eu poderia dizer assim, olha, o amigo, o qual me ajudou foi João. Consigo trocar por o qual, professor? Se eu consigo trocar por o qual, isso aqui é o quê? Um pronome relativo. Pronto. Vixe, professor, é bem tranquilo, né? É. Agora vamos ver se vocês realmente aprenderam, porque eu vou levar vocês lá para a questão de novo. Vamos lá para a questão. Vou manter aqui. Eu quero ver se eu consigo mandar essas informações para vocês. Vamos lá. Está aqui a questão. Olha só. A questão diz assim, olha. Só pegar a canetinha. Pronto. Ele diz assim, olha. Pesquisas recentes mostram, gente, olha, esse mostram é um verbo. Então, eu já sei que se eu tenho um verbo antes, aqui é o quê? Uma conjunção integrante. Eu poderia dizer assim, ó, mostram isso, né? Conjunção integrante. Países que, eu poderia pensar países os quais. Se eu consigo trocar por os quais, muito bem, isso aí é um pronome relativo. Então, eu tenho uma conjunção integrante e um pronome relativo. Consequentemente, o meu gabarito está de cara na letra A de aprovação, que é o que vocês terão em nome de Jesus. Vocês acertaram muito bem, é isso daí, beleza? Vamos a mais uma questão. Ó, quanta coisa a gente já aprendeu hoje, viu? Olha aí, essa questão aí diz assim, olha, como escreveu Drummond, a dor é inevitável, o sofrimento não. A palavra como pode exercer diferentes funções no texto. No exemplo em análise, como é uma conjunção subordinativa do tipo, vocês que fazem. A galera tá em letra A aí, né?
Muito bem. Pessoal, ó, eu quero só fazer um resuminho. É bem tranquila essa parte, só que a palavra como ela é muito cobrada, né? A Compev gosta muito também. Então, ó, só um resuminho sobre a palavra como, beleza? Vou fazer um resuminho aqui para vocês, um mapinha da palavra como. Como é que isso pode cair na minha prova, professor? De três formas, beleza? Vou colocar aqui para vocês três formas possíveis de isso cair na sua prova. Vamos lá. Professor, quais são os sentidos que as bancas cobram da palavra como? Ó, geralmente eles cobram o sentido de causa. Eles gostam muito também do sentido de conformidade, e eles gostam muito também do sentido de comparação. Comparação. Vamos lá, professor. Dê uma olhadinha aqui. Professor, mas como é que eu vou saber? Gente, é bem simples, porque existe um bizu para cada um. Como assim, professor? Olha, se for causa, você vai conseguir trocar o como por já, já que. Beleza? Você vai conseguir trocar o como por já que. Professor, e se for conformidade, mais fácil ainda, você vai conseguir trocar o como por conforme. E se for comparação, gente, é o seguinte, olha. Desculpa aí, viu, gente? A comparação, ela já é muito nítida. Você olha e já vê que você está comparando uma pessoa a outra. Você está comparando dois seres. Show de bola, professor, na tranquilidade. Aí vamos lá, professor. O que é que acontece? A comparação tem bizu? Tem, se você quiser. Na comparação, você consegue perceber um verbo oculto, oculto no final. O que é um verbo oculto no final? Um verbo escondido ali no final. Professor, dê um exemplo aí, na hora. Olha o primeiro caso aqui, olha. Como fiquei cansado, fui dormir. Ó, como fiquei cansado, fui dormir. E aí, professor? Esse com, qual é o sentido dele? Gente, eu consigo trocar por já que. Ó, já que fiquei cansado, fui dormir. Consigo trocar por já que? Qual é o valor dele? Causa. É causa. Beleza? É, professor, mas dê outro exemplo aí para a gente entender direitinho na hora. Ó, ocorreu tudo como o previsto. Ó, ocorreu tudo como previsto. E aí, professor? Esse como aí, esse danado, gente, olha, ocorreu tudo conforme o previsto. É mesmo, né, professor? Eu consigo trocar por conforme, então é conformidade. É. Professor, dê só outro exemplo na hora. Olha esse daqui. João joga como Pelé. Ó, João joga como Pelé. Professor, de cara, eu já percebo que o senhor está comparando João a Pelé. Eu nem preciso do bizu. É, você já percebe que aqui eu tenho uma comparação. Eu estou comparando João a Pelé. Mas se você quiser tirar a prova dos 9, é que você vai pegar o bizu. Qual é, professor? O verbo oculto no final. Porque quando eu digo assim, ó, João joga como Pelé, é como se fosse João joga como Pelé jogava, né? João joga como Pelé joga. Então tem um verbo oculto no final. Show de bola? Professor, depois dessa bisurada toda aí, vamos ver o que é que diz na questão, olha. Como escreveu Drummond? Gente, eu poderia dizer assim, olha, conforme escreveu Drummond. Conseguir trocar por conforme, professor, é conformidade. Então, o gabarito está de cara na letra A de aprovação, beleza? Mais uma vez, como sempre, vocês acertaram. E assim nós vamos caminhando para mais uma questão. Acho essa linda. Vamos lá. Ele diz assim, ó.
Na Alemanha, onde desde 1972 morre mais gente do que nasce. Onde está empregado corretamente no trecho anterior? Assinale a alternativa incorreta quanto a seu emprego. Vamos lá. Incorreta, beleza? Eita, que o pessoal bota o gabarito e ainda diz o porquê. Muito bem. É assim que eu gosto. Vamos lá? Meus queridos, vou levar vocês ao quadro branco, certo? Vou levar vocês ao quadro branco para a gente pegar mais um bizu. Vamos lá. Professor, a palavra onde? Ela é cobrada em prova? É. É cobrada em prova, beleza? E aí nós temos que saber algumas coisas sobre ela. Vamos lá, professor. Primeira coisa, palavrinha onde? Professor, qual é a classe gramatical da palavra onde? Gente, olha, assim como o que, o onde é um pronome relativo. Beleza? Se alguém chegar para você e perguntar qual é a classe gramatical da palavra onde, você pode responder, ó, é um pronome relativo. Só, galera, que ele tem um uso muito restrito. O que ele é mais maleável, o onde ele é mais chato, ele é mais restrito. Por quê? Porque ele só aceita um único caso, ele só aceita a ideia de lugar. Você só pode utilizar a palavra onde se você estiver se referindo a um lugar. E é, professor, é, só pode se for a um lugar. Então vamos lá, professor, dê uma olhadinha aqui, coloque um exemplo. Coloque, que é muito comum a galera fazer. Ó. Comprei. Não, beleza? Você aí tem uma contração de uma preposição, beleza? Comprei. Vou colocar esse comprei, não, vai ficar estranha a frase. Deixa eu só ajeitar aqui. E o aonde você só usa com ideia de movimentação, certo? Vamos lá. João tem uma música onde há um palavrão. Ó, João tem uma música onde há um palavrão. Galera, vocês acham que esse onde ele foi utilizado de modo certo ou de modo errado? E aí, me ajude aí. Esse onde está certo ou está errado? Tá errado. Por quê? Ó? Porque é o seguinte, como ele é pronome relativo, ele sempre se refere aos termos que estão antes, né? Ele sempre aponta para algo que está antes. Veja, o que é que tem antes? Uma música, gente. Música é lugar? É não, professor. Música não é lugar. Então, se não é lugar, ele não pode ser utilizado aqui. Ele está errado. Professor, como é que eu poderia fazer para consertar? Bem simples, gente. É só você trocar por em que. É só você trocar por em que. Professor, sempre vai dar certo trocar por em que? Sim, sempre vai dar certo trocar por em que, sempre. Show de bola, professor. Troco por em que na Santa Paz de Deus. Ou eu poderia também aqui nesse contexto, como música é feminino, trocar por na qual. Tanto faz, né, professor? É, tanto faz. Troca por em que ou na qual. Beleza? Professor, quando usar o aonde mesmo? Você usa, Fernanda, quando for noção de movimento. Quando você for sair de um lugar e ir para outro. Por exemplo, olha, aonde você vai? Por quê? Porque quem vai se movimentar, né?
vai sair de um lugar e ir para outro. Então, nesse caso, você usa com noção de movimento, beleza? Show de bola. Tem até aquela música, né, que eu sempre gosto de citar, diga aonde você vai que eu vou varrendo. Pois é, das antigas, viu? Então, vamos lá, professor, dê outro exemplo aí, professor, na hora. Vamos pegar outro exemplo. Olha esse daqui. A cidade onde moro, a cidade onde moro é linda. E aí, galera, agora tá certo ou tá errado? A cidade onde moro. Tá certo ou tá errado? Agora tá certo. Porque, olha, porque esse onde está se referindo à cidade, e cidade é um lugar, gente. Cidade é lugar. Então, aqui, ó, está certinho. Professor, mas mesmo estando certo, se eu quiser trocar por em que, eu posso? Pode. Se você quiser trocar por em que, pode. Em que, na qual, beleza? Na tranquilidade de Jesus. Então, vamos levar tudo isso agora e vamos aplicar lá a nossa questão. Vamos ver se a gente consegue, beleza? Vamos lá. Cadê? Tá aqui, é bonita. Pronto. Veja só, ele diz, gente, que ele quer uma incorreta. Ele quer uma errada. Tá aqui, ó. Deixou bem claro. Vamos lá. A Austrália é o país onde, gente, ó. País é um lugar. Então tá certinho. Tá, professor? Tá certinho. Só que a banca pediu errada. Não pode ser o gabarito. Pode não. Letra B. O mar Mediterrâneo é por onde os migrantes chegam à Europa. Gente, olha, esse onde está se referindo a mar Mediterrâneo. E mar Mediterrâneo é um lugar. É um lugar, é uma passagem, um lugar. Show de bola, então tá certo. Letra C. A Europa vive um período onde. Opa, gente, esse onde está retomando período. Período é lugar? Não, período é tempo. Então tá errado, onde só pode se referir à noção de lugar. O erro, então, está na letra C de contra-cheque. Professor, agora por que que a letra D está certa? Olha, a Europa é um continente onde, gente, continente é um lugar. Então, nesse caso, o erro está aí apenas na letra C de contra-cheque, beleza? Meus queridos, ó, vocês responderam a questão, pelo que eu estou vendo aqui, geral acertou, né? E aí eu vou pedir só um favorzinho para vocês. Eu vou pedir bem rapidinho só para encher minha garrafa com água aqui. Enquanto eu estiver enchendo a garrafa com água, eu vou deixar vocês respondendo a questão 7, beleza? Porque aí vocês vão responder a questão 7 com bem calma, só enquanto eu encho minha garrafa com água aqui e volto. Show de bola? Quando eu voltar, eu quero ver os gabaritos aqui no chat, beleza? Vamos lá, tá aí a questãozinha de número 7 para vocês. Vamos lá. Eita, geral já respondeu aí, viu? Letra C. Meus queridos, vocês não pegaram essa gripe que tá dando aí, não? Se você não pegou, gente, se você não gripou ainda, se cuide, gente, porque eu vou dizer a você, a Covid não me derrubou. Eu tive Covid. Eu também tomei, minha amiga, mas ainda peguei, viu? A Covid não me derrubou.
Quando eu tive Covid, eu fiquei fraco e tal, mas essa gripe, gente, ela me derrubou de um jeito. Só Jesus na causa, eu não tinha ânimo para nada. Eu tô me recuperando agora, né? Eu também tô comendo agora muita acerola, enfim, para ver se fica mais forte aí. Mas é pesada, viu, gente? Tenham cuidado, pelo amor de Deus. Olha só, ele diz assim: o termo que, dos segmentos em destaque, apresenta-se com classificação morfológica diferente dos demais. Olha aí. Se liga, gente, ele quer um diferente. Vamos procurar o diferentão, então. Vamos lá. Letra A diz assim, olha, não é a observação que produz. Opa, eu poderia dizer a qual produz. Consigo trocar por a qual. Então, isso aqui é um pronome relativo. Pronto, professor. Pronome relativo. Show de bola. Olha esse daqui, olha. Já a droga que a curou. Opa, eu poderia dizer, olha, já a droga a qual a curou. Então, aqui eu também tenho um pronome relativo, não tenho nada diferente até agora, tá tudo igual. Letra C. Não se pode compreender que drogas eficazes. Opa, professor, compreender é um verbo. É. E o senhor deu o bizu. Se eu tenho um verbo e o que depois, esse aqui é o quê? Conjunção integrante. E eu poderia dizer, não se pode compreender isso, perfeito, né? Consigo trocar por isso, então aqui eu tenho uma conjunção integrante. Professor, olha, a letra A foi pronome, a letra B também, a letra C é conjunção, então o diferente está aqui. Letra C de contra-cheque, mas vamos dar uma olhadinha na letra D. Há de haver uma razão que explique, eu poderia dizer, a qual explique. Show de bola, então, pronome relativo. Pronto, professor, pronome relativo na tranquilidade de Jesus. Olha aí, professor. Muito boa questão para a gente revisar a palavra aqui. Olha aí a questão 8. Diz assim: em última análise do excerto, exemplo curioso é o do ensino médio. Pode-se afirmar que o signo linguístico O funciona morfologicamente como? Vocês que fazem. Boa essa questão. Dara já respondeu. Fernanda também. Levi, Édia. Pessoal, é o seguinte, olha. Na verdade, o objetivo dessa questão é eliminar candidatos. E ela consegue. Por quê? Ó? Porque na letra A, ela coloca o que 90% das pessoas irão marcar, né? Artigo. E você estudou isso comigo. Eu mostrei artigos definidos. Quais eram? O, a, os e as. Não foi? É, gente, só tem um detalhe. Quando você tem o O, quando você tem o O e o A, além de serem artigos, eles também podem ter outra classe gramatical. Qual é, professor? Vou colocar para vocês aqui agora. Eles podem ser, gente, pronome, eles podem ser pronome demonstrativo. Pode ser pronome demonstrativo. Vixe, professor, e quando é que isso vai acontecer? Bem simples, ó. É quando você conseguir trocar o ou o a por aquele, isso, por aquele, por aquilo, ou por aquela. Olha aí. Professor, dá para fazer isso? Dá, ó. Vou colocar duas frases aqui para você. Eu vi o, o que você fez. Eu vi o que você fez. E segundo, sua camisa é igual
É igual. É, viu, Fernanda? Tem que se ligar, viu? Muito bem lembrado. Aqui, comprei. Inclusive, caiu um assim na UERN, não foi? Fernanda, cadê a homologação do nosso concurso, Fernanda? Queria tanto que eu homologasse antes do dia 6, mas difícil, né, minha amiga? Mas Deus sabe todas as coisas, minha amiga. Deus sabe todas as coisas. Se for benéfico para ser homologado até dia 6, Deus vai fazer com que isso aconteça. Se Deus tem planos outros, melhores, eu confio no processo, a gente começa a trabalhar ano que vem. Não é assim? O importante é a nossa vaga estar garantida, graças a Deus, tudo tem seu tempo. O pior já passou, né? Que foi toda aquela etapa cansativa do concurso, agora a gente já está aprovado e isso é o que importa, não é? Vamos lá, dê uma olhadinha aqui nessas duas frases, olha. Eu vi o que você fez. Gente, eu poderia dizer assim, olha, eu vi aquilo. Eu vi aquilo que você fez. Conseguir trocar por aquilo, professor, é o quê? Pronome demonstrativo. Show de bola, professor. A mesma coisa aqui, ó. Chego para você e digo assim: sua camisa é igual à que comprei. É como se fosse igual àquela que comprei. Então, é um pronome demonstrativo, né? Pois é, professor, pronome demonstrativo. Foi o que aconteceu na questão, gente. Olha, ele disse assim: exemplo curioso é o do ensino médio. Eu poderia pensar, olha, exemplo curioso é aquele do ensino médio. Se eu consigo trocar por aquele, isso aqui é um pronome demonstrativo. Professor, só tem a letra C como gabarito. Gabarito, letra C de contra-cheque. Meus queridos, olha, esse tipo de questão você tem que pedir a Deus que caia na sua prova. É pedir a Deus que caia. Porque se cair, geral vai marcar artigo, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque no chat, viu? Não saia da minha aula com dúvida. Show de bola? Pronto, vamos para a próxima questão. Essa daqui é muito boa. Ele diz assim, olha, tem um trecho, né? Ele diz assim: estão corretas as afirmativas sobre os pronomes destacados. São dois, gente, é porque aqui só apareceu um. Deixa eu só dar uma editada aqui, bem rapidinho. Vamos lá. O onde também é para ser grifado. Show de bola. Pronto. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Ele quer uma errada. Estão corretas as afirmativas sobre os pronomes destacados, exceto, ou seja, ele quer uma errada. Vocês que fazem. Regina marcou letra D, Lucas, Nara. Pegaram bem a dica com o professor, né? Pessoal, olha, eu sei que a gente já estudou, né, o pronome onde, vocês já sabem que é um pronome relativo, que dá ideia de lugar, enfim. Só que a gente não estudou o cujo ainda, e eu quero passar esse pronome para vocês, beleza? Vou levar vocês lá para o quadro branco novamente para a gente estudar tudo, né? Rapaz, olha o tanto de anotação que a gente já fez hoje, muita coisa, viu? Aula muito rica de conhecimento. Vamos lá. Meus queridos, é o seguinte, ó. Na vida, você deve ser igual ao cujo. Porque, olha, cujo ele é um pronome relativo, certo? Só que ele tem uma peculiaridade muito interessante. Qual é, professor? O cujo, ele é insubstituível. Ele não pode, nenhum pronome pode substituir o cujo, ele é insubstituível. Então, coloque aí no seu caderno em primeiro lugar, cujo é insubstituível, beleza? E outra coisa, ele sempre dá noção de posse.
duas anotações que você tem que colocar. Eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar muito bagunçado. Você coloca aí no seu caderno. Cujo, ele é insubstituível. Seja igual cujo, viu? Insubstituível. E, além disso, ele sempre dá noção de posse. Show de bola. Professor, mas tem outras informações mais importantes? Tem. Quais são? Primeira coisa, ele não aceita artigo, ele não aceita artigo depois. Não pode ter artigo depois do cujo, gente. Ou seja, isso significa que não existe cujo o e não existe cuja a. Não existe cujo o e cuja a, não existe. Beleza? Então, nada de feliz a nação cujo o Deus é o Senhor. Não, pelo amor de Deus. É até um pecado com o nosso Senhor, viu? Outra coisa, gente, olha, cujo ele fica, né, entre ele fica entre substantivos. Substantivos. Ou seja, tem um substantivo antes e um substantivo depois. Só que o que acontece, gente, é que às vezes esses substantivos eles vêm em gêneros diferentes. Por exemplo, o substantivo que está antes vem no feminino e o substantivo que vem depois está no masculino. E aí, professor, o que é que eu faço? Se acalma, você vai anotar isso daqui, olha. Você vai colocar o seguinte: concorda, concorda com o que vem na frente. Concorda com o que vem na frente. Bem, Mas se refere, mas se refere ao, ao que está antes. Pronto. Ó, professor, é muita coisa. Não, quando eu colocar uma frase, você já vai entender tudo bem direitinho, beleza? Olha só. Um exemplo dá para você entender tudo. Lembrando que o cujo é insubstituível e ele dá noção de quê? De posse, beleza? Vamos lá, professor, dê um exemplo aí. Vou na hora. O aluno, namorada, foi aprovado. Olha aí. O aluno, aí eu quero colocar o pronome cujo aí. Primeira coisa, eu posso dizer cujo o ou cuja a? Não, eu tenho certeza que você respondeu não daí, né? Não posso colocar cujo o nem cuja a. Então ele não aceita artigo depois. O primeiro, né, ponto a gente já cumpre. O segundo ponto, ele fica entre substantivos? Fica, olha, porque aluno é o primeiro substantivo e namorada é o segundo substantivo. Show de bola. O problema, gente, é que aluno está no masculino. Aluno está no masculino. E namorada está no feminino. Feminino. E aí, professor? Eu vou colocar cujo para me referir a aluno ou eu vou colocar cuja para me referir a namorada? Olha só. Olha a última informação. Concorda com o que vem na frente. Ou seja, ele vai ficar igual ao que está na frente. O que é que está na frente? Namorada. Está no feminino. Então, você vai colocar cuja. Cuja namorada. Muito bem, a galera acertou aí. Só tem um problema, gente. Em vez de perguntar a concordância, a banca pode chegar para você e dizer assim: olha, beleza, mas eu quero saber quem é o referente. Ele está se referindo a quem? Ele se refere a quem? Muita gente vai dizer, se refere à namorada que está no feminino. Não, gente, olha. Ele se refere ao que está antes, ele se refere a aluno.
beleza? É como se fosse a namorada do aluno, beleza? Então, olha, ele concorda com o que vem na frente. Ele sempre vai ficar igual ao que está na frente, mas ele se refere ao que está antes. Pessoal, deu para entender isso daí? Eu preciso do retorno de vocês. E aí, deu para entender? Tô de bola? Pronto, tá certo. Então, vamos à questão. Show? Vamos lá, deixar salvo aqui. Vamos lá, pegar a questão. Tá aqui. Acho que é isso. Olha só. Meus queridos, dê uma olhadinha nessa questão aqui. Ele quer a errada. Ele diz assim, olha, o pronome relativo cujo estabelece com antecedente uma rampa, ou seja, ele sempre se refere ao que está antes, tá certinho, ó, falou do antecedente, uma relação de posse. Lembra que eu disse para vocês, cujo sempre dá noção de posse, então tá certinho. Ele quer um errado e não pode ser o gabarito. Letra B. O pronome relativo cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome. Eu disse para vocês o quê? Que cujo é insubstituível. Ninguém pode substituir cujo. Show de bola, professor. Então a B está certa. Ele quer errado, não pode ser o gabarito. Ótimo. Letra C. O pronome relativo onde só pode ser usado quando se refere a lugares físicos. Perfeito, gente. Foi isso que eu ensinei para vocês. Onde só se refere a lugar. E letra D, que consequentemente é o nosso gabarito. Diz assim, olha, o pronome relativo onde não pode ser substituído por em que, ou mas se eu ensinei você a fazer isso, eu ensinei você a trocar o onde por em que, então pode sim, gente. O mico está na letra D. A letra D está errada. Show de bola? Então, gabarito, letra D. Beleza? Vamos a mais uma questão. Pronto, gente. Ó, é o seguinte. A próxima questão, não sei se foi o Sávio, né, que disse que tinha dificuldade com isso. É uma questão de conjunções e conectivos, beleza? Ele diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha provocado forte alteração de sentido. Quero que vocês tentem fazer, beleza? Fernanda já marcou, Lucas também. Não, Regina, eu dei uma puladinha, eu dei uma quebra aí no cronograma, porque como a galera vai fazer o concurso da UFESA, aí eu queria pegar mais essa parte que é mais importante. Essas secundárias eu vou deixando mais para o final, viu? Eu vou deixar essa mais para o finalzinho mesmo, beleza? Até esqueci de avisar isso. Obrigado, Regina, por avisar, por lembrar, né? Era para ser fonologia, mas eu quis adiantar logo essa parte mais importante, porque eu estou pensando no pessoal que vai fazer o concurso da UFES. Aí, quanto mais eu adiantar essa parte mais importante, deixo as menos importantes para o final, né? Para não prejudicar o pessoal. Aí, no finalzinho, a gente vai ver aquela parte de novo acordo ortográfico, eu misturo com fonologia, certo? Valeu. Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou levar vocês lá para o quadro branco, novamente. E aqui, pessoal, infelizmente, eu tenho pouca coisa a fazer por vocês. Infelizmente, eu vou colocar uma receita e vocês vão ter que decorar essa receita. Infelizmente é assim, gente. Há casos na gramática que não tem muita lógica, tem decoreba, certo? Então vamos lá, meus queridos, ó, o que é que acontece? Existe um grupo de conectivos na gramática, de conjunções, né, que a gente chama de concessivos. Existe um grupo chamado de concessivos, beleza? E o que é isso, professor? Concessivo. Eu sempre passo um bizu para os alunos. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Eu digo, olha, quando você pegar a palavra concessivo, grife o com. Grife o com.
Beleza? Pegou o concessivo, grife o com. Show de bola, professor. Grifei o com. Pronto. Por quê, professor? O que é que esse com tem a ver? Tudo, sabe por quê? Porque concessivo começa com, e esse com, gente, vai lembrar a palavrinha contrário. O sentido concessivo, gente, tem que colocar na parede, viu? E haja parede, viu? Então, vamos lá, professor. O sentido concessivo é o sentido contrário, né, professor? É o sentido contrário, beleza? Então, nesse caso, professor, o que é que acontece? Sentido concessivo é o sentido contrário. Ótimo, professor. Veja um exemplo. Eu chego para você e digo assim, olha, pessoal, embora eu esteja muito doente, eu vou correr 10 quilômetros. Pessoal, pelo amor de Deus, se uma pessoa está muito doente, o que é que eu espero? Que ela vá tratar da sua saúde, vá repousar, vá ao hospital. Eu não vou esperar que ela vá correr 10 quilômetros, não. Foi o que eu fiz, viu, gente? Por isso que eu piorei. Estava com a gripe horrível, me acabando de catar. Qual foi a ótima ideia que eu tive? Calcei os tênis e fui para o sol, correr 10 quilômetros. Ó, me lasquei todinho, não façam isso, viu? Então vamos lá, professor, o que é que acontece? Quando eu digo, embora eu esteja muito doente, vou correr 10 quilômetros, gente, estou fazendo o contrário ao que todo mundo espera de mim. Faço o contrário ao que todo mundo está esperando de mim, beleza? Então, o sentido concessivo é isso, o sentido contrário. Só que nesse caso, meus queridos, ó, vocês vão ter que precisar decorar quais são os conectivos concessivos. Quais são, professor? São dois. Eu vou colocar os comuns aqui e depois eu coloco os esquisitos. Quais são os comuns? Você tem o embora, você tem o apesar de, você tem o mesmo que, você tem o mesmo que, você tem o ainda que, você tem o por mais que, enfim. Esses são os conectivos mais comuns, né? Embora, apesar de, mesmo que, ainda que, por mais que. Esses daqui você usa no dia a dia. O problema, gente, são esses daqui que eu vou colocar embaixo, que você não usa no dia a dia, ó. Essa setinha não é o bicondicional do raciocínio lógico, não, viu? Essa setinha está para dizer que todos esses conectivos que estão aí embaixo equivalem a todos esses que estão aí em cima, beleza? Como assim, ó? Todos que eu vou colocar aqui embaixo têm o mesmo significado de todos que estão aí em cima. Por quê? Ó? Porque, por exemplo, eu tenho com quanto. Com quanto. Professor, e o que é que significa com quanto? É a mesma coisa que embora, apesar de, mesmo que. Quer dizer que com quanto é concessivo, professor? É, com quanto é concessivo. Outro, professor, eu posso ter o posto que. Posto que. Professor, posto que significa o quê? Posto que significa embora, apesar de, mesmo que, é a mesma coisa. Professor, eu tenho também o não obstante. Não obstante. Professor, não obstante é concessivo? É a mesma coisa que embora, apesar de, mesmo que. E eu tenho o mais feio de todo, coitados, que é o malgrado. Professor, pelo amor de Deus, malgrado é feio. Não, gente, mas nem tudo que é feio é errado e nem tudo que é bonito é gostoso, beleza? Isso aí também é uma besteira. Vamos lá, professor, vamos lá. Todos esses conectivos que estão aí embaixo são concessivos, sim, eles têm o mesmo significado de todos esses que estão aí em cima. Só tem um detalhe que as bancas vão fazer com você. Ó, Lucas, você é que tem que ter cuidado com isso, viu? A sua banca ama isso daqui. Ela ama dizer que o porquanto, ela ama dizer que o porquanto é concessivo. Ah, porquanto também é concessivo. E é fácil de você confundir, por quê? Ó? Porque existe o conquanto. E é bem parecido, né? Conquanto por quanto. É muito parecido. Show de bola? Mas tenha cuidado, gente. Não é a mesma coisa. Olha. Conquanto começa com quando e concessivo. Já o porquanto, ele tem outro bizu. Qual é, professor? Qual é o bizu do porquanto? É esse aqui, ó. Você vai dizer que o porquanto, ele começa com por.
E esse por que lembra a palavrinha por quê. Então, por quanto, gente, é igual a por quê. Ou seja, ele dá a noção de quê? De causa, né? Ele dá a noção de explicação. Ele não é concessivo, beleza? Então, se ligue nisso daqui, gente. Olha, porquanto começa com porque, né? E esse porque lembra a palavra porquê. Porque é causa, é explicação, viu? Então, tem que se ligar nisso daí. Show de bola? Ó, vamos tentar pegar tudo isso que a gente estudou agora e vamos levar lá para a questão. Olha só, o que é que a questão mostra para a gente. Tá aqui a danada. Meus queridos, é o seguinte, ó. Ele colocou o seguinte. Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha provocado forte alteração de sentido. Então, você tem que ser forte. Vamos lá. Qual é o conectivo que foi utilizado? O embora. O embora é o quê? Concessivo. Concessivo. Vamos lá. Não obstante é concessivo, gente. Nós pegamos lá na listinha. Apesar de é concessivo, nós pegamos lá na listinha. Com quanto? Olha, com quanto começa com de concessivo, tá certo. Por quanto? Opa, por quanto começa com porque e porque lembra a palavrinha porque. Isso aqui não é concessão, não. Isso aqui é explicação, é causa. Então, o gabarito é letra D, posto que é concessivo, beleza? Então, a única que provocaria uma alteração forte demais está na letra D de dinheiro. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. E para ver se vocês entenderam mesmo, eu jogo outra questão aqui para vocês pegarem. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, ele diz assim: a sentença em que o conectivo subordinativo apresenta sentido de concessão é a vocês que fazem. Fernanda já marcou. Todo mundo está indo de letra C. Será que é? Vamos lá, olha. Comeu pouco, por quanto? Gente, olha, vocês já sabem que isso daqui é igual a por quê. Pronto, professor, não tem como ser o gabarito. Ele quer concessivo. Letra B, já que, galera, você lembra que quando a gente utilizou o como, né? Estudou a palavrinha como, eu mandava você trocar o como por já que para saber que ele dava noção de causa. Não foi? Foi. Posto que, gente, posto que é concessivo, tá aqui o nosso gabarito. Beleza? É o nosso gabarito, ele é concessivo. Letra D, vou te esperar, a menos que você não queira mais vir. É uma condição, olha, eu só não espero se você não quiser mais vir, beleza? Então, gabarito é letra C. Meus queridos, ó, hoje eu separei até a questão 11 para responder com vocês, beleza? Eu pensei que nem ia dar tempo, mas deu. Na próxima aula, a gente vai continuar com as demais questões, e aí eu vou incrementar outras. Ó, amanhã, eu não vou mandar mais hoje, mas amanhã eu vou mandar para vocês o PDF com essas anotações, tudo que eu deixei salvo aqui. Aí vai ficar lá no Drive, tudo salvo com essas anotações para vocês, né? Se quiserem anotar, né? Enfim, dar uma revisada, beleza? Um abraço, meus queridos. Deus cuide de vocês, viu? Tudo de bom e até a próxima. Próxima segunda-feira, com a graça de Deus, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui, viu? Deus abençoe a cada um. Precisando, conta comigo, viu? Valeu, gente. Um abraço aí. Até a próxima.